Ainda vale a pena assinar o ChatGPT? Muitas pessoas me perguntam por quê? Porque eu tô aqui nesse meio da inteligência artificial, sou médico, entrego assistência para os meus pacientes e no final das contas as pessoas me falam, pô, Matheus, e quais IA você tá assinando? O que você tá assinando por aí? Então assim, eu sou muito franco com todos aqui que eu falo. Eu assino o Claude no modo Pro dele, aquele modo que você gasta ali entre 90 e 100 reais. Eu acho que é uma IA que realmente está entregando muito, principalmente depois que surgiram as habilidades dentro do Cloud. Essa é a primeira coisa que eu falo para você, certo? A facilidade que você tem para promptar no Cloud, só ativando as habilidades, ficou, assim, brincadeira perto de, por exemplo, o ChatGPT que ainda não tem habilidades. Se você quiser, por exemplo, que o ChatGPT siga um padrão específico, você tem que colar um prompt gigantesco. E eu acredito, na minha visão, na minha prática, que isso consome um pouco da janela de contexto. A janela de contexto é o tanto que a IA tem que ler para poder interpretar aquela pergunta que você fez e te entregar uma resposta precisa. E o Cloud, como você tem a habilidade ali, essa janela de contexto é um pouquinho mais poupada. Eu acho que a resposta acaba sendo um pouco mais adequada no Cloud. Isso é a minha experiência pessoal. Claro que a gente tem lá o LM Arena, que fica comparando as inteligências artificiais, mas nada melhor do que a prática. Nada melhor do que usar as duas e ver qual que faz mais sentido para você depois de um período. Então hoje eu assino o ChatGPT também, ok? Mas eu só assino por conta da geração de imagem. As imagens do ChatGPT, na minha opinião, elas são excepcionais, tudo bem? Então elas geram imagens com muita fidelidade, com baixa taxa de erro e com alta resolução. Eu gosto das imagens do ChatGPT em comparação, por exemplo, ao Nano Banana, principalmente pela fidelidade que o ChatGPT consegue manter nas imagens e da alta definição. A nível de criatividade, as duas IAs elas são bem assim, tranquilas do meu ponto de vista. Fica interessante para mim usar o Nano Banana e usar o ChatGPT, eu acho que as duas são ótimas. Mas eu pago o ChatGPT e eu uso muito mais as imagens, geração de imagem do ChatGPT. Quando eu falo de Gemini, eu pago o plano mais básico do Gemini. Eu pago aquele Google Workspace e também no plano mais básico para eu poder gravar e transcrever as minhas aulas, as minhas imersões que eu faço com os meus mentorados e também aulas que eu dou por aí, ok? Para você transcrever essas aulas é bem difícil, às vezes, você usar uma IA externa, então eu prefiro já usar a IA do próprio Gemini, que transcreve, né? O que o Google Meet, você clica no botão, ele faz a transcrição daquela aula e faz um resumo espetacular daquela aula com boa acurácia. Além disso, eu pago a Manus muito pelo que ela entrega de sites, de automações no meu Instagram e de newsletters que eu fico me atualizando diariamente, e menos para perguntinhas bestas do dia a dia. Eu gosto de fazer coisas mais robustas lá na Manus. Às vezes eu faço alguns formulários para os meus mentorados, faço coisas mais precisas assim, relacionadas à parte de captação de paciente, de ferramentas de iscas digitais, e aí eu consigo criar lá na Manus. Daí eu realmente paguei uma bolada lá, porque a Manus é muito caro. Então é uma IA que eu assino, mas eu acabei assinando um plano mais avançado, não recomendo para você se você não é um usuário muito assíduo dessa IA, senão você vai ficar com os créditos mofando lá. Pode assinar da maneira mais básica possível a Manus, mas só se você estiver se beneficiando dela. Sempre teste, gaste seus créditos, vê se está fazendo sentido para você, para depois você assinar. Nunca está assinando tudo por aí. E uma outra coisa que sempre pergunta se a Adapta faz sentido para mim. Para mim não faz sentido ter uma IA, ter na verdade um conjunto de múltiplas IAs que eu vou meio que experimentar um pouquinho de todas, mas eu não vou ter o Cloud especificamente com as habilidades, com a profundeza que eu tenho no Cloud, e aí eu vou ter um Cloud, beleza, pago lá dentro. A Adapta, mas para mim não faz sentido, eu prefiro usar as IAs separadas, até porque a memória que você constrói em cada uma das IAs, ela é muito mais fácil de você construir quando você fica em uma só. Se você fica pingando em várias, não faz sentido. E se você está pingando em várias, é porque você ainda não encontrou a sua. É melhor você ir usando a gratuita de todas, que você não precisa assinar a Adapta, e depois você migra para a que você acha que mais faz sentido. Essa é a minha opinião. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Muito bem. E a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre uma IA que, na verdade, é uma criação minha, que é o Hackflow, que é uma IA de transcrição. Eu não assino, porque é óbvio, é minha, mas se não fosse, com certeza eu assinaria, porque é a IA que mais poupa tempo para mim, em torno ali de 5 a 10 minutos por consulta, considerando uma consulta de uns 30 a 60 minutos dentro do consultório. Então pensa aí, 5 a 10 minutos por consulta, por cada consulta que você faz do seu dia. Chega aí no final do dia, você tem 1 hora, 2 horas aí de consultas que você poupou, podendo atender mais pacientes, ou não, podendo ir para casa mais cedo,
ir pra academia, treinar, fazer papelada, né? O que você preferir. Então, o Hackflow é uma IA de transcrição, então essa é uma IA que, obviamente, eu assinaria se não fosse minha, se não fosse criação minha, mas com certeza eu assinaria. Vou deixar o link pra você aqui embaixo pra você assinar e você pode testar aí por 7 dias, ver se faz sentido pra sua rotina. Se fizer sentido, maravilha. Inclusive, eu sou um cara muito, assim, próximo dos clientes do Hackflow. Eu converso com todo mundo. Então, entre em contato comigo, a gente vai trocar uma ideia, eu vou entender o seu contexto e adaptar a ferramenta para você da melhor maneira possível, te ensinando a criar os modelos e a gente vai junto nessa caminhada. Um excelente mês para você. Te vejo nesse próximo vídeo. Eu gosto de fazer esses vídeos meio yap, assim, né? Que a gente sai, liga a câmera e vai falando, tá? Porque eu acho que traz um pouco mais de veracidade do que eu realmente estou fazendo. E também te atualizo sobre o que eu tô fazendo de assinatura das inteligências artificiais. Um abraço, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber a notificação e hypa esse vídeo. Tchau, tchau.